Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é da equipe Shot Trading. Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui, um vídeo mais rápido aqui sobre algumas dicas aí do nosso grande lançamento, o Bombino V4, que a gente liberou aí nessa última semana e tem sido um grande sucesso. O indicador tá top demais mesmo. Fizemos uma reformulação nele aqui, estamos tendo excelentes feedbacks aí, pessoal gostando bastante. E aí gerou algumas dúvidas aí com referente aí à nova estratégia, né, ao novo painel. Então vou dar algumas dicas breves aqui para a gente tentar aí passar aí a melhor experiência aí para os usuários, beleza? Então aqui é o seguinte, eu tô com o Bombini aqui na estratégia nova, tá? Lembrando que a gente manteve, eu vou fazer um breve resumo aqui das estratégias. Então a gente manteve as estratégias do Bombino V3 e adicionou mais uma, que é uma estratégia de suporte e resistência. Eu vou fazer um breve resumo rapidinho aqui, olha, as estratégias Short Gale 1, vou dar um ok aqui nela, ó. Short Gale 1, Short Gale 2, e a estratégia Short Gale 3. Essas estratégias, pode ver aqui, elas são estratégias recomendadas para serem operadas de forma manual, tá? Ou seja, você vai ver aqui, deixa eu voltar aqui para a Short Gale 1, por exemplo. Você vai ver aqui que teve uma bolinha, né? Que é o pré-alerta. Teve a bolinha, você espera essa vela fechar com a bolinha, que é o pré-alerta, e entra já na vela seguinte. No caso aqui seria put, lá na Equioption. Então você pode deixar a Equioption aqui aberta, assim, pequenininha, esperando a bolinha e confirmar o put quando aparecer, fechar a vela com a bolinha e aparecer a seta. Beleza? Isso aí é uma forma que a gente já mostrando aí vários tipos de operações em vídeos anteriores. Então se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá uma vasculhada, explorar nosso canal, que você vai ver diversas dicas dessas estratégias. Então elas são recomendadas para serem usadas com martingale, tá? Com a técnica de martingale, lógico, com prudência e gerenciamento, conforme a gente explica em outros vídeos. Então dá uma conferida aí. Todas as estratégias short-gale são estratégias para serem usadas de forma manual, tá? Tem gente que usa ela automática no bot, no MT2, tem, né? Tem gente que usa, mas não é o recomendado, beleza? Então, se você, claro, fizer uma configuração, um setup bacana, né? Depois que você já estiver habituado aí com o indicador, vale sim operar também com elas de forma automática, né? Claro, fazendo alguns filtros. Então a gente tem alguns filtros dentro do indicador aqui mesmo. A gente tem o filtro aqui de volatilidade, que é um filtro novo, tá? Você pode configurar ele. Dá uma olhada aí num vídeo que a gente enviou, que a gente postou, né, referente ao AutoShot e o filtro de volatilidade. Se eu não me engano, o nome do vídeo é Otimizando o AutoShot. Ele tem esse filtro de volatilidade e ele é para ser utilizado, um indicador para ser operado de forma automática. Então, através do filtro de volatilidade, pode ser interessante também fazer aqui com Bombini, tá? Tem aqui, olha só, os steps de martingale dentro do menu, que são os passos. Então aqui está setado com 2. Então aqui, olha, nesse painel, essa versão aqui já é uma versão atualizada do Bombini V4, tá? Então a gente adicionou aqui que tinha nos outros Bombini e na primeira versão do V4 não tinha. E nos bombinos anteriores todos tinham essa informação, que é quantos martingale que está setado aqui, que está sendo contabilizado para as estatísticas. No caso aqui estão sendo 2 martingale. Então, e o martingale está ativado. Então se eu entrar aqui, se eu quiser desativar martingale, eu posso desativar os martingales, tá? Então eu posso pôr 0 e dar ok, que vai desativar os martingales, beleza? Então vai ficar off aqui e aí sim vai ser contabilizado sem martingale. Tá, então todas as estratégias short-gale, elas são estratégias para ser operadas com Gale, tá? Então, isso não é segredo, a gente já fala isso há tem um tempo. Então você pode verificar que a assertividade dela não é tão legal sem o martingale, beleza? É claro que aqui também depende do carregar os pares, né? Então com poucos sinais eu tenho que fazer um backtest maior, porque
Aqui o backtest está muito vago, né? Ele está bem pequeno, apenas de um mês. Então a gente recomenda fazer um backtest maior aí, para validar a assertividade da estratégia. A short grid, ela é uma estratégia que pode ser operada sem martingale e pode ser operada manualmente e no bot, tá? Ela no Bombini V3 a gente recomendava ela para ser operada no bot. É uma estratégia que emite poucos sinais, tá? E mas muito assertivos. Então, para quem aí quer operar, não tem paciência, né, tem um bom gerenciamento, porque também geralmente a galera não tem muita paciência em relação aos sinais, querem muitos sinais com muita assertividade. Isso não existe, gente. Então, tem que ficar atento aí. Quem é mais experiente aí no mercado, principalmente com operar automático, indicadores, sabe disso. Então, essa estratégia, se você colocar ela para operar em forma automática, a short grid, você pode selecionar alguns pares, tá? E deixar aberto aí. Deixar aberto rodando no seu MT2, por exemplo, que ela apresenta boa assertividade. Então essas estratégias do Bobini V3, elas são estratégias que já tem aí no seu algoritmo, né, já tem no seu algoritmo aí as suas definições de entradas automáticas, né? Então não é necessário fazer uma análise, né? Não tem necessidade. É claro que se tiver uma análise, né, fazer um filtro, se vale a pena entrar, se você tiver um conhecimento de price action, por exemplo, análise gráfica, às vezes é interessante você fazer um filtro pessoal seu, né? Por exemplo, você não viu que é interessante entrar aqui na Shotgale 1, por exemplo, você viu que aqui, quando deu esse sinal aqui, você achou que não era interessante entrar, né? Porque saiu rompendo aqui, por exemplo, olha, rompeu aqui uma resistência e você não entrou. Se você fez esse filtro, tá? Então, é um filtro de análise gráfica aí, pessoal, né? Para quem tem conhecimento. Mas mesmo assim ela foi vitória, né? Então aí vai depender também de cada um, mas essas estratégias elas já estão nos seus algoritmos, no código delas, já definições aí para facilitar para o usuário, tá? Agora a outra estratégia nova é a estratégia de suporte e resistência. Essa estratégia é uma estratégia que a gente colocou aí recente no Bombini V4. E nela eu vou dar algumas dicas, né, que o pessoal está tendo dificuldade, que é o seguinte: a gente pode, se a gente der Go aqui, ó, selecionar suporte e der Go, a gente pode acionar diversos suportes e resistência aqui de vários time frames, tá vendo? Então, se eu tô com um suporte aqui, por exemplo, deixa eu apagar aqui, vai ficar mais limpo. Se eu tô aqui, ó, deixa eu pegar aqui que eu estou numa resistência já ganha 4, eu tenho um sinal, olha, por exemplo, M15, eu estou aqui no M15, significa que o preço fechou, né, na máxima dele nos últimos 15 minutos, aqui nessa linha, a resistência dele foi aqui nos 15 minutos aqui nessa linha vermelha e o suporte na linha verde. Essa estratégia ela requer um pouco de conhecimento de price action. Para quem não tem conhecimento de price action, tem que dar pelo menos uma estudada, né? Dar uma lida aí na internet, tem vários materiais, né, sobre suporte e resistência. Não é difícil, não é uma estratégia mais básica aí do price action, né? Tem outras mais avançadas, mas o suporte e resistência é a mais básica e funciona bastante. Então, é necessário que tenha pelo menos um conhecimento básico aí de price action para operar suporte e resistência. A dica que eu dou é o seguinte: você não necessariamente precisa estar com suporte e resistência ativado para operar. Por exemplo, você pode combinar as estratégias. Exemplo, eu posso colocar a Shotgale 1. Eu posso pôr a Shotgale 1 e deixar ativado o suporte e resistência. Ele vai me dar o sinal da Shotgale 1, mas o suporte e resistência vai estar aqui para me auxiliar. Então, por exemplo, se me der um sinal aqui da Shotgale 1 próximo ao M15, é a mesma coisa da confluência de um sinal do suporte e resistência com a Shotgale 1.
certo? Então, se ele tocar aqui no suporte de resistência, eu posso fazer essa confluência de sinais e aumentar ainda mais a assertividade. Isso operando manualmente, tá? Operando manualmente. No bot ele não vai conseguir fazer isso. Então, é interessante que tenha aí pelo menos um conhecimento aí do Price Action para combinar essas estratégias. Então, voltando aqui, olha, no suporte de resistência, a dica que eu dou é o seguinte: a gente tem alguns filtros aqui que o pessoal estava em dúvida. Esse mínimo de barras é a quantidade de barras que vai contra o suporte ou a resistência. Por exemplo, aqui está 1, então ele tem que pelo menos, veja aqui nesse sinal, ele tem que ter pelo menos, quando é resistência, o sinal é de put, quando é suporte, o sinal é de cal. Então ele teve pelo menos uma barra contra a resistência, que é uma barra para cima, né? Uma barra de cal aqui, uma barrinha verde. Então ele teve uma barrinha verde e aí ele emitiu o sinal. Se eu colocasse 2, ele também ia emitir esse sinal, porque teve duas barras, tá vendo? As duas últimas barras. Então pode ver aqui, ó, se eu colocar 2, ele vai manter aquele sinal lá, 2. Se eu colocar 3, ele já vai subir aquele sinal ali. Tá vendo? Então ele teria que ter 3 barras em um sentido contra a resistência. Então ele já filtra aí, é um filtro interessante para quem quiser explorar melhor. A distância é a distância em pips, pode ser fracionado, né? Então quantos pips que eu quero estar distante, mínimo e máximo da resistência, por exemplo. Então, por exemplo, vou pôr um pip, ele some o sinal. Então um pip já foi muito aqui, ele não andou um pip de distância aqui para pegar esse sinal. Se eu pôr 0.2, por exemplo, olha lá, ele já me deu um sinal na outra barra, uma barra mais interessante, olha só, lá em cima num topo, ó. Então talvez teria sido melhor ter entrado aqui, não sei. Aí depende da sua experiência aí de Price Action, para fazer esse filtro aí, para você verificar o que é melhor para você no seu operacional, tá? O corpo da barra é o mínimo e o máximo do corpo do candle, tá? Que é esse mínimo e max aqui, body, tá? Então, por exemplo, se eu quero uma barra aqui por 0.1, por exemplo, ele vai manter aqui sinal. Se eu colocar um mínimo de 1, vamos ver aqui, ele mantém o sinal, porque a barra ali andou muito, olha essa barra grande aqui. Então, olha só, estou fazendo vários filtros, o mínimo de uma barra indo contra, 0.2 pips de distância, tá? E 1 do corpo da barra, então uma barra grande também aqui. Se eu pôr 5, por exemplo, ele já vai sumir, porque 5 é muito, a barra não andou 5. Então, se eu pôr 2, por exemplo, também não andou. Se eu pôr 1, ela andou 1. Então, lá. Então, é outro filtro interessante, beleza? Mais uma coisa é o tamanho do pavio. Se você quer uma vela, se você acha que no seu sistema operacional esse wick aqui, tá? Mínimo wick e max wick é o tamanho do pavio. O que é o pavio? O pavio é essa parte da vela. Deixa eu dar um zoom aqui. O pavio é essa linha aqui, ó, tá? Então você quer saber o tamanho do pavio da vela. Se você acha que uma vela com pavio muito grande não vale a pena entrar, ou vale a pena entrar, né? Depende aí. Então, por exemplo, olha o tamanho do pavio dessa vela. Aqui às vezes foi interessante entrar quando deu esse sinal. Um paviozão desse tamanho aqui foi legal. Aí indicava a força vendedora atuando. Então quando deu esse pavio aqui embaixo, ó, ela recuou, o preço recuou. Então às vezes pode ser interessante. Então, por exemplo, se eu pôr um pavio 1 aqui, ele vai sumir aquele sinal, porque essa vela não teve pavio, certo? Então é outro filtro aí legal de se fazer. Outro filtro interessante também é a quantidade de vezes que o preço cruzou a resistência, ou seja, rompeu a resistência ou o suporte. Então aqui está 2, olha, o preço rompeu aqui, olha, 1, 2, mínimo de 2, certo? Então se eu colocar 3 aqui,
ele vai sumir o sinal. Por quê? Porque o preço não rompeu 3 vezes aqui, certo? Ele rompeu só uma e duas, e aí ele me deu o sinal. Então, vou voltar para 2 aqui, ele volta o sinal, certo? Se eu colocar 1 também, ele rompeu o mínimo de 1. Ele teve 2 rompimentos, então ele também vai me dar o sinal, certo? Aí ele me dá o sinal até aqui do lado, ó. Então é outro filtro legal de fazer, tá? É essa questão de rompimentos. Então é bom dar uma estudada, né, no price action aí, no suporte e resistência, principalmente nessa estratégia, para a gente entender melhor aí o que é melhor, para a gente entender melhor o que é bom para o nosso operacional, tá? Outra dica é o seguinte, feitos os filtros aqui, de acordo com o que o usuário entender que é melhor, isso também vai depender da volatilidade. A outra dica é o seguinte, o suporte e resistências podem, quem está habituado e sabe que o suporte e resistência é uma estratégia dinâmica, né? Esse indicador aqui, essas listras, né, que indica o suporte e resistência, elas têm que ser alteradas constantemente. Quando rompe, cria-se um novo suporte ou uma nova resistência. Então, antigamente assim, alguns minutos atrás, vamos falar assim, alguns minutos atrás aqui era uma resistência, já não é mais. Rompeu e a resistência foi lá para cima. Então, se a gente pegar aqui e ficar parado olhando o gráfico, vai ver que esse suporte e resistência, eles vão se mover constantemente conforme a movimentação do preço. Isso é super normal. Então, isso, como o indicador dá um sinal através das linhas de suporte e resistência, acaba alterando os sinais e altera automaticamente as estatísticas aqui. Então, para quem está pensando que o indicador repinta, ele não repinta. O que repinta são as linhas do suporte e resistência. As outras estratégias não têm isso, todas elas os sinais são fixos, não repintam. Só que o suporte e resistência é difícil de fazer um backtest longo devido a esse fato. Como que eu vou fazer? Ninguém consegue fazer isso, nem manualmente você consegue fazer uma estratégia de suporte e resistência, um backtest longo, porque são dinâmicos. As linhas mudam constantemente conforme a movimentação do preço. Você tem que ir movimentando. Se você abrir aqui o Opt e for trabalhar manualmente aqui, suporte e resistência, você vai colocando aqui, por exemplo, linhas. Olha, você vai criando as linhas aqui, ó. Você criou uma linha aqui, por exemplo, ó. Você colocou uma linha aqui lá atrás, antes do gráfico ir para lá, ó. Quando estava aqui, por exemplo, ó, você criou a linha ali, né, de resistência. Olha só que resistência bonita. Só que ela veio aqui e rompeu. Aqui já virou um suporte. Aí você tem que pegar e criar uma nova linha aqui em cima, né? Então tem vários vídeos aí, o pessoal ensina bastante. Então aqui criou, por exemplo, aqui criou uma nova resistência aqui novamente. Aí rompeu de novo, essa resistência vai lá e move ela para cá. Então assim vai, esse suporte já ficou mais interessante aqui. Então você tem que ir ajustando constantemente. Aí tem diversos traders aí no YouTube, famosos, que ensinam suporte e resistência. Então dá uma pesquisada. O suporte e resistência, ele é dinâmico, então é isso que a gente colocou aqui no indicador. Não tem como fazer o suporte e resistência ser estático e passar uma quantidade longa de sinais para backtest, beleza? Então a outra dica é o seguinte, explore as linhas de suporte e resistência a que melhor se adequa ao momento do mercado. Então, por exemplo, olha, eu vou ativar aqui, olha, a M5. A M5 tá legal? Tá, vamos ver a H1. H1, vamos ver aqui H4, por exemplo. Então, olha só. O H4 está lá embaixo, o suporte, né? E a resistência está bem aqui em cima. E o preço está sambando aqui na resistência de H4 e H1. Talvez você que está operando, você não ache interessante entrar aqui, né, nessa consolidação, apesar que a consolidação para estratégias contra tendência, quando o suporte resistente elas tendem a ser mais assertivas. Mas assim, tem muito aqui, olha, sambando. Então você está olhando, olha, eu não estou achando interessante entrar aqui nessa resistência desse H4 nem desse H1. Então eu vou desativar ele. O M5 eu também estou achando o preço muito apertado aqui, então eu vou desativar o M5. Olha só, o M15 já ficou interessante, olha, já ficou aqui bem posicionado o suporte resistente do M15. Tá? Então ficou bem legal aqui. Então a ideia é essa, você explorar aí o que é melhor. Então olha só, o D1, que é diário, ele está bem longe mesmo, né? Bem longe. Só vejo o suporte dele aqui, ó.
aliás, é do semanal, não, do mensal, tô vendo aqui, ó, o suporte do mensal, né, rompeu ele aqui forte. Outra ideia é o seguinte, então, além dessa de explorar aqui as melhores linhas de suporte e resistência, né, você explorar aqui, abrir várias e ver qual que está interessante naquele momento, né. Por exemplo, se eu desativar aqui o M15, eu deixar só H1 e H4, você vai ver que a resistência está bem aqui em cima da resistência, por isso que o preço está consolidado aqui, ele está batendo e voltando aqui. Então está bem consolidado, só que vai ter muito sinal, vai ficar batendo aqui, sambando até uma hora romper. E aí cabe você fazer os filtros aqui, que eu acabei de mostrar, beleza? Então, às vezes, se você estiver operando manual, é interessante você olhar uma linha que está melhor posicionada. Por exemplo, a M15, na minha opinião, está mais interessante. Ela está melhor posicionada aqui. Ela está bem aqui nos topos e nos fundos aqui. Está bem legal ela. Se eu fosse para operar um manual, se aparecesse uma oportunidade que agora, talvez eu entraria. Até porque o payout está legal aqui agora. Tá? Então, é uma outra forma aí de explorar. E a gente também tem uma opção, o seguinte, para quem gosta de entrar no rompimento a favor da tendência, basta clicar aqui, ó, é uma outra dica muito legal, e reverter o sinal, ó. A gente pode dar true aqui, tá? Vou reverter o sinal. Então veja lá, aqui rompeu, ele me deu um sinal, né, na vela seguinte, para eu fazer um call, só que foi loss aqui nesse caso, né? Então, em certas situações pode ser interessante você inverter o sinal e entrar no rompimento. Aí você pode colocar uma distância, né, aumentar a distância aqui para filtrar esse sinal. Por exemplo, eu quero que rompa um pip para cima, aí ele vai filtrar esse sinal, né? E outras, a gente pode ativar aqui não precisa abrir vários pares, tá, gente? O indicador, ele tem o dashboard, então ele complementa todos os pares aqui em um gráfico só. Você pode colocar o par que você quiser aqui embaixo, tá? Então, você pode colocar também o time frame que você quiser para operar aqui. Se eu quiser adicionar mais um time frame, basta colocar aqui, tá? Posso colocar aqui M1, por exemplo. Então, ele vai adicionar um M1, tá? E aí ele vai setar a estratégia que você selecionou aqui, os filtros para todos os pares, beleza? Então, o que você configurar aqui no indicador, ele vai jogar para todos os pares e todos os time frames, beleza? Então, o interessante aqui é que você utilize pares que tenham uma movimentação parecida, né? Para usar a mesma estratégia, né? Que seja correlacionados, tá? Então, a dica que eu dou é essa. Então, se você tem ali, por exemplo, um Euro USD com um GBP USD ou Euro USD e Áudio USD, né, pode ser parecido, né, o USD CAD, o USD CHF, né, então é bom que você verifique aí. Na internet também tem vários sites que informam a correlação dos pares, então é bom que você utilize a estratégia com pares correlacionados, beleza? Então o que você setar aqui nas configurações e selecionar as estratégias, eles vão ser, essas informações vão ser lidas para todos os pares, beleza? Outra informação aqui é no MT2, gente. Para dar o sinal no MT2, eu tenho que acionar aqui, ó, ativar o auto signal, tá? Para clicar duas vezes aqui, ó. Aliás, clicar uma vez só já aciona. Então eu tenho que ativar, habilitar aqui o sinal automático do MT2, beleza? E é isso. Aí a gente pode fazer algumas confluências, não precisa abrir, tá? Todos os pares. E aí a gente pede aí que a galera também dá uma lida no manual. A gente tem um manual, claro que o manual não está nos detalhes, né? Não está no detalhe, mas a gente tem um manual aí. Em caso de dúvida, manda um e-mail para o suporte, tá? Suporte, ou entra no nosso grupo. O link está na descrição. No grupo lá, você pode mandar diretamente no grupo ou chamar o nosso suporte no privado, que ele está lá também disponível lá, quase que 24 horas por dia. Nosso suporte trabalha aí bastante, então ele vai estar aí disponível para todo mundo, para a gente solucionar a dúvida da galera, tá?
Então a ideia é essa aí, explorem bastante o indicador, aproveita esse momento que ele tá liberado aí, tá? E explore bastante essa ferramenta aí que tá muito bacana mesmo, né? Eu vou até, deixa eu tentar aqui, olha lá, ó, ele vai me dar um sinal ali agora, vamos ver aqui esse sinal, vamos ver se ele vai romper ali do jeito que eu tô querendo. Eu vou tirar aqui o sinal reverso que eu quero entrar contra a tendência ali. Se ele bater ali, eu quero entrar, né? Vamos ver aqui. Vou deixar zero, vou deixar a distância zero, mínima distância, para ele ver se ele dá um sinal. Ó, ele deu sinal em outros pares, mas no Euro USD não. Então vamos ver aqui nos outros pares, ó. Olha lá, no M15 ele tá me dando um sinal aqui. Tá vendo? Tá me dando um sinal aqui, ele já deu um sinal, né? Então, como eu não coloquei filtro, seria bom pôr um filtrozinho aqui pra gente ver como que ficaria esse sinal aqui. Ó. Então, eu posso pôr uma distância, por exemplo, de um pip. Aí ele tá pegando aqui todas, tá rompendo um pip. Se eu pôr 2 pip, vamos ver como que fica. 2 pip ele já não pega aquela, né? Então eu posso fazer algumas configurações. Outra coisa eu posso ver também aqui, olha lá, ó. Talvez o H1 seria mais interessante entrar no H1. H4 está mais distante, M30 está mais distante também. E então aqui, ó, no Euro USD ele já rebateu lá, olha, nem deu tempo de dar o sinal, bateu e já subiu forte. Então é isso aí, gente, espero que tenha sanado algumas dúvidas aí, né, as principais dúvidas do pessoal nesse início. Em breve vamos soltar mais vídeos, é porque o vídeo fica muito grande e o pessoal costuma não assistir, né, tudo e tal. Mas assina o nosso canal e ativa o sininho, que em breve vamos soltar mais vídeos aí com mais dicas e informações aí do nosso Bombini V4, esse grande lançamento, beleza? Valeu, um abraço, até mais.